Em nosso estudo de hoje, a lição 20 do livro Justiça Divina, e tem por título Missões. Aspiras à posição dos grandes administradores. Entretanto, não sopesas as responsabilidades que lhe requeimam a fronte com as invisíveis anéis de fogo. Anelas o renome dos grandes juízes, mas não sabes em quantas ocasiões padecem agoniados para não caírem nos erros da consciência. Desejas a fama dos grandes cientistas, contudo não indagas quanto ao preço que pagam à disciplina para manterem fidelidade às suas obrigações. Queres as vantagens dos grandes industriais, no entanto desconheces a imensa luta em que se desgasta. Abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Se a experiência de sacrifício te chama a decifrar-lhe os segredos, lembra-te do alicerce que se esconde no solo, preservando a segurança da construção. Se o apostolado familiar é a renúncia que te compete, recorda que não existem personalidades notáveis entre os homens sem o devotamento silencioso de mães e pais, professores e companheiros que se apagam pouco a pouco, a fim de que elas se levantem na evidência terrestre, à feição das obras-primas de estatuária em pedestais obscuros. O arado que semeia é irmão da pena que escreve. A cozinha, dedicada à química do alimento, é a outra face do laboratório consagrado à química das aplicações científicas. Diante da lei, todas as tarefas do bem são missões de caráter divino. Atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe, e se ninguém na terra dá conta de teus passos, ignorando-te a presença, nem por isso abandones o trabalho humilde que a vida te confiou, na certeza de que Deus é também o grande anônimo a ensinar-nos, na base de toda a sabedoria e de todo o amor, que o mais alto privilégio é servir e servir. Em Emmanuel hoje vem falar das profissões, e a gente lembra que a gente está sempre procurando orientar nossos jovens dentro de um jargão popular e bastante impactante. Escolha uma profissão que você ame de verdade e não vai ter que trabalhar um dia sequer. Você estará ali sentindo prazer com aquilo que você faz. Mas o que costuma acontecer? Normalmente os pais procuram estimular nos filhos que eles façam a faculdade de medicina, que eles façam a faculdade de engenharia, de arquitetura, de direito, e acabam esquecendo que as aptidões de cada um é que vão determinar a missão que cada um tem para cumprir. Eu, por exemplo, eu tive um tio que ele fez faculdade de biblioteconomia. Quando ele se formou, ele prestou concurso para a Universidade Estadual aqui do Rio de Janeiro, a UERJ, trabalhou na biblioteca da UERJ como funcionário público. Ele teve um salário muito interessante em relação a várias outras profissões que a gente conhece por aí. Também conheço um amigo que fez astronomia. Me lembro, por exemplo, de uma entrevista do Hermeto Pascoal, que a gente aqui considera como sendo um dos grandes nomes da música, e representante até da música no nosso planeta, se podemos dizer dessa maneira. E o Hermeto Pascoal falou assim, olha, com a música, a gente consegue ter um salário digno, consegue ter... Ele até falou, com a música que ele faz, não é que ele vai ficar milionário, até porque essa música que deixa a pessoa milionária é quando cai na graça da música pop, e quando tem... acaba sendo um gênero de prova, né? Quando tem todo um aparato para preparar essa fama, esse sucesso. Que a gente sabe que muitas pessoas ganham também em cima do artista, que o artista, quando ele fica milionário, na verdade, ele já enriqueceu também muitos advogados, muitos empresários junto com ele. Mas o que a gente está querendo chegar aqui é dizer, faça aquilo que você tem aptidão, que você gosta, faça bem. Eu conheço pessoas que são excelentes cozinheiros e que quando estão na cozinha eles estão felizes com aquilo que estão fazendo, estão realizados.
Conheço pessoas que são os mártires aqui do nosso país, né? Porque são serviços de muita importância na educação e na saúde. Professores que estão sendo mal remunerados dentro daquilo que eles mereciam, profissionais de saúde, idem. Principalmente aqueles profissionais de saúde, os enfermeiros, que são assim, aqueles que mais têm contato pessoal com os pacientes. Essas pessoas deveriam ter um salário muito melhor do que tem hoje. Mas, enquanto eles estão desempenhando aquela missão, eles estão sentindo um retorno, e é espiritual a coisa, tão grande, se desempenharem essa função da maneira correta, da maneira... Então, o que acontece é, aquilo está proporcionando felicidade. Então, eu conheço pessoas que, às vezes, trabalham nos 3 turnos da educação. Dão aula de manhã, dão aula de tarde, dão aula de noite. Tem algum ou outro momento de descanso ao longo do dia. Mas, enquanto estão dentro da sala de aula, estão totalmente realizados. Assim como eu também, eu posso falar que por mim, que 95%, talvez mais até que de 95% das coisas que eu faço hoje, são coisas que eu amo fazer. Eu amo a minha profissão, eu amo trabalhar no judiciário, eu amo trabalhar com música, eu amo estar divulgando a doutrina espírita. Então, algumas vezes as pessoas falam, você está maluco? Você fez isso 10 horas por dia? Não foram 10 horas por dia para mim. Quando você está fazendo aquilo que você ama fazer, você faz com prazer. Né? Então, o que acontece? O Emmanuel vem falar para a gente que muitas das vezes a gente fica aspirando a posição dos grandes admiradores, dos grandes administradores, sem meditar nas responsabilidades que eles trazem. Assim como ele fala administradores, fala juízes, fala cientistas, grandes industriais. Por que ele está falando desses 4 aqui? Porque dentro da visão do Emmanuel, dentro da sociedade em que a gente está inserido, os grandes administradores, juízes, grandes cientistas e grandes industriais são aqueles mais bem remunerados. Porém, será que a gente tem noção da responsabilidade, da carga que eles trazem consigo? Por exemplo, eu posso aqui colocar a minha posição. O magistrado, o juiz, se todo mundo tivesse noção da responsabilidade que ele tem, embora ele seja muito bem remunerado com relação à nossa sociedade em geral, ele ainda é mal remunerado com relação à responsabilidade e à carga que ele carrega. A carga espiritual de decidir a vida das pessoas. É uma opinião pessoal. Pode ser que algumas pessoas não concordem. Mas o Emmanuel fala para a gente, abraça a atividade singela que o mundo te reservou, respeitando a importância da vida. Abraça essa atividade. Porque o Emmanuel vem chamar a atenção aqui para a gente, que diante da lei todas as tarefas no bem são missões de caráter divino. E me lembro do Chico Xavier dizendo que as profissões dele, enquanto ele esteve aqui encarnado, ele, com 8 anos de idade, 8 aninhos, ele foi trabalhar numa fábrica de algodão e teve problemas respiratórios por conta desse emprego. Depois dali, ele foi trabalhar em dois comércios diferentes, no empório, no armazém, até ele conseguir um emprego no Ministério da Agricultura, onde ele ficou 30 anos para depois se aposentar. E eu tenho uma entrevista dele que eu assisti durante muitos anos, em que ele fala, não falei para você que é possível ser médium e ser profissional? É só ter a disciplina do tempo. E ele falava de quando ele trabalhava no armazém, que é uma função nobre, porque ele está lidando com o público. Muitas das vezes ele pegava a pessoa embriagada, ainda quando fechava o armazém, ainda levava a pessoa em casa, ainda via os espíritos ao lado sugando a bebida alcoólica que aquela pessoa tinha ingerido. Mas enfim, ele estava ali utilizando aquela profissão da maneira mais nobre possível. Emmanuel termina dizendo para a gente o seguinte, atende, pois, de coração alegre ao dever que te cabe. Se ninguém da terra dá conta do teu espaço, ignorante da presença, nem por isso abandones aquele trabalho humilde que a vida te confiou. Tem um momento que ele fala que o arado que semeia a terra tem o mesmo valor da pena que escreve. Vamos começar a valorizar a tarefa que a gente recebeu de Deus e cumprir da melhor maneira possível. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre.